Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, espero que todos estejam bem. Eu me chamo Thalita Nunes, esse é o meu canal. Bom, e hoje eu vou trazer um assunto que primeiro, né, foi a palavra diz, né, que a própria palavra, ela dá testemunho de si mesma. E ela diz que ela é mais forte, né, mais penetrante do que espada de dois gumes, né? E primeiro essa palavra veio para mim, né? O Espírito Santo, ele abriu os meus olhos espirituais para enxergar que mesmo no meio evangélico, mesmo no nosso meio, nós, enquanto cristãos, a gente, deixa eu só ajeitar aqui a câmera, a gente pode conviver, né, com pecados abomináveis. Então, assim, muitas das vezes, nós evangélicos, a gente se escandaliza com alguns pecados. Então, por exemplo, fulano saiu da igreja e virou um transexual. Ou fulano adulterou. Ou fulano caiu numa imoralidade sexual, ou roubou. Ou fez alguma coisa que pra gente é escandaloso, pra gente é gritante, pra gente é abominável. Mas só que ao mesmo tempo tem pecados que a gente já normalizou e que são igualmente abomináveis aos olhos do nosso Deus, né? Que a gente não pode conviver, sabe? Eu estava meditando, eu estava orando e o Espírito Santo, ele falou muito forte comigo e ele falou assim, pecado é lixo, pecado não é um neném, sabe? Pecado não pode ser alimentado, vestido, educado, levado para a escola, sabe? Pecado não pode ser cuidado, não pode ser acariciado. Pecado é rato morto, pecado é comida podre, pecado é barata, pecado é sujeira, pecado é poeira, pecado é imundícia. E deve ser jogado na lata do lixo, seja qual for o pecado. Então, às vezes, a gente está convivendo com um pecado dentro da nossa alma. A gente está convivendo com um pecado no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que é abominável aos olhos de Deus, mas que a gente já normalizou. Para a gente é um pecadinho, mas para Deus não é um pecadinho. Para Deus é pecado, e é um pecado abominável, né? Então, muitos são os pecados abomináveis diante dos olhos de Deus. Existem pecados, né, que são imperdoáveis, como a blasfêmia contra o Espírito Santo, como os fariseus eles fizeram, eles atribuíram a Satanás aquilo que o Espírito Santo ele tinha feito, né, que eram os milagres, que era expulsar os demônios. E quando a gente rejeita, né, já é blasfemar, já é rejeitar o sangue de Cristo, né? Então rejeitar o sangue de Cristo já era, né? E também não perdoar. Não perdoar, guardar rancor, também é um pecado imperdoável. Porque na oração do Pai Nosso, o que a gente ora? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem tem... assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, Deus ele vai nos perdoar à medida que nós perdoamos. Se a gente não perdoa os nossos irmãos, se a gente não perdoa o nosso próximo, Deus também não vai perdoar os nossos pecados. A gente não pode se iludir, entendeu? Tem pecados que se a gente comete, já era, a gente não pode errar, né? E ao mesmo tempo, existem pecados que são normalizados por nós cristãos, que estão no nosso meio, que estão na nossa casa, que estão na nossa vida e que são abomináveis. Mas que ainda assim, sendo abomináveis, se a gente se arrepende, sabe? Se a gente abre o nosso coração para Deus, se a gente abre a nossa alma e fala, Senhor, me liberta desse pecado, eu não quero ofender, insultar o Espírito Santo, eu não quero ofender e insultar a Deus, Ele vai nos perdoar, mas a gente tem que abrir o nosso coração, né? E Deus, Ele abriu os meus olhos para alguns pecados que a gente convive, que muitos de nós cristãos nós temos convivido e normalizado. E o primeiro pecado que Deus ele me fez meditar foi a murmuração ou a desonra à autoridade delegada. Então, o que é uma autoridade delegada? É alguém
que tem uma autoridade, exerce uma autoridade que foi dada por Deus sobre as nossas vidas. Então, por exemplo, na nossa casa, nós que somos filhos, né? Se você é filho, então a autoridade delegada por Deus na sua vida é o seu pai e a sua mãe. Ou se você não tem pai e mãe, o seu irmão mais velho, ou o seu avô, a sua avó, né? Mas geralmente, né, na célula máter, que é a família, a regra é que seja o pai e a mãe. São as autoridades máximas na nossa casa. Então, se a gente desonra, se a gente grita com eles, se a gente desobedece, se a gente desrespeita, se a gente não cuida dessas pessoas, a gente está ofendendo ao Senhor. Se a gente fala mal dos nossos pais para os nossos amigos, ai, a minha mãe é muito chata, ai, a minha mãe é muito paranoica, ai, a minha mãe é isso, a minha mãe é aquilo, né? A gente está desonrando ao Senhor, a gente está murmurando contra a autoridade delegada e a gente está realmente ofendendo a Deus. E isso é um pecado abominável. Porque é muito... Olha só, preste atenção o que Deus me revelou. Ele falou assim, Thalita, é mais abominável um pastor que prega direitinho no púlpito, que tem uma oratória perfeita e em casa trata a esposa, trata, né, a família como lixo, do que os filhos como lixo, ou o filho que trata os pais como lixo, que grita, que chama de chato, que chama disso, que chama de aquilo, que chama de lerdo, de burro, do que um pastor que fala um palavrão no púlpito. Porque um pastor que fala que solta sem querer, solta um palavrão no púlpito, isso é extremamente irreverente e escandaloso. Só que é pecado? É pecado. Mas para Deus é ainda mais abominável alguém que veste uma máscara e que às ocultas, que nas trevas, onde ninguém está vendo, onde não tem plateia, onde não tem auditório, tira a máscara e se transforma em um monstro, em um satanás, em um demônio, com os seus, com a sua família. E eu estava errando com a minha mãe. Muitas das vezes eu não honrei ela como eu deveria. E Deus, ele me fez enxergar isso. E eu chorei diante de Deus, eu me arrependi dos meus pecados. Eu pedi perdão ao Senhor, pedi perdão a ela e falei, mãe, eu não tenho honrado a senhora como eu deveria. Sabe? Quantas das vezes a gente fala mais alto, num tom mais elevado? Quando a nossa mãe teve toda a paciência com a gente, o nosso pai teve toda a paciência com a gente. Uma vez eu vi uma frase no Instagram e eu falei, realmente é verdade, né? De um pastor que postou assim, tenha paciência para ensinar os seus pais a usarem o celular, porque eles tiveram paciência para ensinar você a usar um garfo. Então, realmente, sabe, a gente tem pecado como filhos, sabe, a gente tem pecado como ovelhas dos nossos pastores. Quantas ovelhas, sabe, difamam seus pastores, quantas ovelhas caluniam seus pastores, sabe, quantas ovelhas, né, murmuram dos seus pastores em casa, na mesa com seus filhos. Isso é um pecado abominável, sabe? Então, se você desconfia, se você acredita que o seu pastor, ele não vive uma vida reta diante de Deus, então muda de igreja. Mas mesmo que você mude de igreja, você não deve difamá-lo. Você deve orar a Deus e falar, Senhor, abre os olhos deste homem para que enxergue a verdade e pare de errar no caminho. Mas nunca murmurar e difamar e injuriar, sabe por quê? Em Judas, versículo 8 e 9 diz assim, ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo, preste atenção nisso, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Então, nem o Satanás foi injuriado pelo arcanjo Miguel, porque no céu ele já tinha sido de uma instância superior a ele já tinha sido uma autoridade delegada. Então, quanto mais os nossos pastores,
quanto mais os nossos pais, quanto mais até mesmo o governo. A gente não deve difamar, a gente não deve injuriar, a gente não deve murmurar, a gente deve orar, a gente deve clamar ao Senhor por qualquer pessoa. A gente não pode caluniar qualquer pessoa. E aí eu entro no segundo ponto, que é a maledicência. É o segundo pecado abominável que eu gostaria de tratar hoje. A gente não deve falar mal de ninguém. Muito menos de uma autoridade delegada. Mas só que também a maledicência, ela é um pecado abominável diante do Senhor. E aí eu vou ler aqui 1 Coríntios 6, 9 e 10, que diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então a maledicência, ela é um pecado que leva para o inferno. Quem vive na prática da maledicência vai para o inferno, mesmo congregando todo domingo, indo para a igreja, tomando santa ceia, esquentando o banco da igreja, e fala mal do seu irmão, fala mal do seu vizinho, fala mal de A, fala mal de B, está nas rodinhas de fofoca. A maledicência leva para o inferno. Então temos que nos arrepender. E o que é maledicência? Segundo o dicionário Larousse Cultural, é ação ou hábito de falar mal de alguém com a intenção de denegrir, difamação, má língua. E maledicente é que ou aquele que diz mal dos outros. Se você vai falar de alguém, que fale bem. Se alguém entra no assunto e quer falar mal de outra pessoa, você fala assim: irmão, vamos orar por ele, mas não vamos falar mal dele, não vamos falar mal dela. É assim que nós devemos agir, tá bom? O terceiro pecado abominável que eu gostaria de tratar, e que quando assim veio no meu coração, né, veio na minha mente essa palavra, eu falei assim: caramba, e isso é um pecado muito normalizado, isso é um pecado que a gente comete o tempo todo, é a ingratidão. A ingratidão também é um pecado abominável. E sabe por que Israel não entrou na terra prometida? Porque foram murmuradores e ingratos. Ingratos a todos os milagres que Deus havia feito. Né? No deserto, Deus fez sair água da rocha, Deus fez cair maná do céu, Deus abriu o mar vermelho, Deus enviou os codornizes, Deus guiava a tenda numa nuvem durante o dia, numa coluna de fogo durante a noite. Deus fez sinais e prodígios, Deus se mostrou presente com eles o tempo inteiro, e mesmo assim eles eram ingratos, mesmo assim eles eram murmuradores. E aí eu vou ler Deuteronômio 32, versículo 6, que diz assim: assim recompensais ao Senhor, ó povo tolo e insensato. Não é ele o teu pai que te comprou? Ele não te criou e não estabeleceu? E em 2 Timóteo 3,2 diz assim: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. 2 Timóteo 3,2. E segundo o dicionário, ingrato é que ou aquele que não reconhece os benefícios ou favores recebidos, mal agradecido, que não corresponde aos esforços empregados, desagradável, molesto. Então, a gente tem sido ingratos com Deus, a gente tem sido ingratos com os nossos pastores, a gente tem sido ingratos com os nossos pais, a gente tem sido ingratos aos nossos irmãos, às pessoas, né, que estão com a gente o tempo todo, aos nossos familiares que estão com a gente o tempo todo. A gente não reconhece, a gente não tem reconhecido, né, todos os esforços que essas pessoas elas fazem por nós e para nós. O quarto ponto,
o quarto pecado abominável que eu gostaria de falar aqui com vocês é a avareza. Então, nesse versículo que eu li anteriormente, citou a avareza, mas tem um outro versículo que é ainda mais forte, que está em Colossenses 3,5, que diz assim: mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. E tem um outro versículo que fala, eu esqueci de anotar a referência, mas depois eu vou ver aqui direitinho e coloco nos comentários, que Jesus ele falou: nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, Mamon foi como Jesus ele chamou as riquezas, ele personificou, né, a riqueza como um Deus, como se fosse um Deus, né, chamado Mamon. E aí eu fiz a seguinte anotação: Deus não aceita concorrente, nem um pedaço de pau, nem mesmo os milhões que tem na sua conta. Só Deus é Deus, né? Então só Deus é Deus. E a avareza, esse amor ao dinheiro, porque o dinheiro ele deve nos servir, o dinheiro é que deve trabalhar para nós, e não nós servirmos ao dinheiro. Quando a gente se apega ao dinheiro, quando a gente não ajuda alguém, porque a gente está agarrado com o dinheiro, sabe? Poxa, você está vendo que alguém está passando fome, será que você não pode comprar um lanche para essa pessoa? Né? E aí também entra o amor ao próximo, o egoísmo, né? A insensibilidade. Mas aí você não quer gastar R$5 para comprar um salgado e um refresco, ou então R$16 para comprar uma quentinha, sabe? Com suco, R$20, sabe? Para alimentar um faminto. Então a avareza, ela é sim um pecado abominável e ela é comparada, ela é colocada no mesmo patamar do que a idolatria. Então a avareza é idolatria e os idólatras não herdarão o reino dos céus. E o quinto pecado e último de hoje que eu vou falar, né, com vocês é a cobiça. E a cobiça, ela tá lá nos 10 mandamentos. Só que às vezes, por ser o último mandamento, o 10º mandamento, às vezes a gente esquece. E é um pecado que não dá para escapar. Por quê? A gente pode ser perfeito nos 9 primeiros mandamentos. A gente pode não tomar o nome do Senhor em vão, a gente pode honrar os nossos pais, a gente pode não adulterar, a gente pode não matar, a gente pode servir a Deus, né, e não adorar ídolos. Mas quando chega no último pecado, a gente vai errar. Por quê? Porque é algo interno, não é algo que se externaliza, é algo que está na nossa natureza, a cobiça. E a gente deve lutar contra esse pecado, a gente deve renunciar, a gente deve implorar, suplicar para que Jesus, ele nos lave com o sangue dele. A gente deve correr para o chuveiro do sangue de Jesus, tomar um banho e nos lavar e renunciar e rejeitar e abominar a cobiça. Porque quando a cobiça ela se manifesta através de um ato externo, ela pode ser extremamente perigosa, ela pode ser extremamente, sabe, algo assim, horrível, assim, terrível. Né? Então, o que aconteceu? Davi e o rei Acabe. O rei Acabe desejou a vinha de Nabote. Por isso, ele contratou 2 testemunhas, ou 3, eu não lembro ao certo, né? Influenciado por Jezabel, sua esposa, para caluniarem Nabote, dizendo que ele havia blasfemado. Ele foi apedrejado e assim ele se apossou da vinha de Nabote. Por quê? Por causa da cobiça. Ele não queria uma vinha igual a de Nabote. Ele não queria algo como a de Nabote. Ele não queria algo melhor que a de Nabote, porque ele podia ter uma vinha melhor que a de Nabote, porque ele ofereceu uma vinha melhor a Nabote. Ele falou: se você quiser, eu te dou uma vinha melhor que a sua. Então ele tinha a possibilidade de ter uma vinha melhor, mas ele não queria uma igual, ele não queria uma melhor. Ele queria aquela, ele queria a que era do outro. Ele não queria uma igual, ele queria a mesma. Ele queria aquela que era do outro.
Então ele faz um estratagema para matar Nabote, o pior rei de Israel, caiu na cobiça. E o melhor rei de Israel caiu no mesmo pecado da cobiça. Quando ele deseja Betseba, ele adultera com Betseba, ele tem aquela relação com Betseba e ele faz um estratagema para matar Urias na guerra. E aí ele faz um jeito, ele faz um estratagema ali para que na guerra Urias ele ficasse em uma posição em desvantagem e ele fosse atacado e morto. E aí ele toma Betseba como esposa. E o profeta Natan, ele fala ali, ele desmascara o pecado de Davi. E foi justamente a cobiça. Ele queria Betseba e por isso ele mata Urias. Então o pior rei e o melhor rei caíram no pecado da cobiça. Isso também é abominável, Então, que nós tenhamos, esse coração de renunciar, sabe? De rejeitar esses pecados, E Deus, ele tá assim, com a mão estendida pra gente, sabe? É grave esses pecados? São graves, insultam ao Senhor, iram ao Senhor, entristecem ao Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo está dentro da gente com a mão no nariz, tapando o nariz, por causa do fedor que há na nossa alma, por conta desses pecados, Mas que nós tenhamos a sensibilidade, E abramos o nosso coração e falamos: Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para nos limpar, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje que o Espírito Santo, ele me inspirou a fazer, tá bom? Espero que você tenha gostado, que tenha edificado a sua fé, que tenha realmente te chacoalhado, assim como me chacoalhou, como mexeu comigo, como mexeu com a minha estrutura, Eu espero que tenha causado algum efeito na sua vida, tá bom? Então, se você gostou, deixa aquele like para fortalecer o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve para continuar acompanhando novos conteúdos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!